Então, vamos iniciar. A gente vai falar hoje sobre legislação e sistema educacional brasileiro, níveis e modalidades de ensino. É uma aulinha um pouquinho extensa, sabe? Mas vai dar tudo certo. Qualquer dúvida que for surgindo no decorrer da aula, vocês podem ir perguntando. Legislação educacional no Brasil. O sistema educacional brasileiro é regulamentado por inúmeras legislações. Então, por se tratar de um sistema organizado, né, que a gente sabe, entre aspas, aí a senhora está dizendo aí, professora, entre aspas, porque a gente sabe também das dificuldades que a educação vivencia, né? No entanto, o nosso sistema educacional, ele é regido também. Nós temos as nossas leis, as nossas legislações, a gente está entrando numa nova realidade. Aliás, a gente vem de uma nova realidade, que são as aulas remotas, né? Então, tudo isso tem que ser fundamentado, tem que ter leis que regulamentem funcionamento de aula, funcionamento de escola, a questão das estruturas, questão de currículo escolar, tudo isso não pode ser de forma aleatória, tem que ser de forma organizada, estruturada e regida por alguma lei. O principal grupo é composto pela Constituição Nacional e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu acredito que aqui todos já ouviram falar tanto da Constituição quanto da LDB. Tem alguém aqui que ainda não ouviu falar sobre a LDB? Pronto, todo mundo sabe o que é, né? A LDB e todo mundo sabe o que é a Constituição. O dever do Estado de oferta da educação se concretiza a partir da ação, em especial das políticas públicas. Existe um longo percurso histórico até se chegar no campo democrático atual. A gente fala muito, quando a gente fala dessa questão das políticas públicas educacionais, a gente lembra da questão também da gestão democrática, tá? Essa gestão democrática, gente, ela tem que acontecer dentro da escola. E eu assim, ouso até dizer que ela já vinha acontecendo de uma forma bem melhor, como de anos atrás, quando o gestor ele acabava não aceitando a questão para o gestor exceder o espaço dele, muitas vezes, a questão da hierarquia, sabe? Que deixou de ser o quê? Vertical, né? E passou a ser horizontal, onde todos são vistos da mesma forma, dentro da escola. Então, o gestor, ele passa a receber o quê? Não é orientação, mas ele passa também a ouvir os professores, os pais, os alunos, a comunidade escolar, tá? Como aquelas pessoas que vão auxiliar ele na sua gestão. O que há muitos anos atrás acabava não acontecendo. É claro que nós ainda temos gestores que centralizam, que querem o poder e a gestão só para eles, não aceitam opinião, não compartilham, usam o recurso da escola para comprar o que ele quer e do jeito que ele quer, sem passar pelos conselhos escolares, sem passar pelo... Ai, meu Deus, a palavra fugiu da mente agora. Ai, Jesus. Lembra aí, Micael? O de pais e mestres, que fugiu da mente agora. Repita aí, professor, novamente, porque eu fui aqui ao banheiro rapidinho. Para que o gestor possa fazer a compra, ele tem que... O colegiado, pronto, a palavra voltou agora. Pronto, aí, ó. Ele toma de conta da escola e sabe que existe um colegiado escolar, né, que é obrigatório para que a escola possa receber o recurso, tem que ter o colegiado. E esse colegiado tem a função de quê? De deliberar juntamente com o gestor o que é que vai ser comprado, bem no popular, com o recurso que cai para a escola. E muito professora, diz. No caso, a gente percebe esse trabalho conjunto, mas no ensino médio, assim, os gestores da rede estadual, porque no ensino fundamental, quando a gente fala sobre a competência do município, até onde eu sei, era muito difícil acontecer isso, essa relação conjunto, colegiada, essa decisão toda. Não O sei que vem agora como é que... acontecendo, assim, isso eu disse anteriormente, tu disse que tinha dado uma saidinha,
Alguns gestores já mudaram um pouco a sua visão, comparada a anos atrás, tá? Só que o que acontece ainda? Geralmente, o colegiado é utilizado para quê? O gestor foi lá, comprou e levou a ata para os componentes do colegiado assinar. Aí, às vezes, não faz as reuniões que tem que ser feita, não senta para definir o que vai ser comprado, tá? Compra do jeito que ele quer e só demonstra, porque isso é uma obrigação dele. Querendo ou não, ele tem que demonstrar para o colegiado como foi que ele gastou, como foi que ele geriu aquele recurso que caiu na escola. Porque senão ele não vai conseguir fechar a prestação de contas dele do ano, porque tem que estar lavrada a ata, né? Que foi aceito, que tudo foi comprado em comum acordo com o colegiado e com a comunidade escolar. Só que como tu colocaste anteriormente, às vezes acontece desse gestor, ele vai, compra do jeito que ele quer e só leva o documento, a ata, para que os componentes assinem. E os componentes assinam. Muitas vezes nem leem o que eles estão assinando. Não tem nem essa preocupação. Eu posso até relatar um caso que eu presenciei referente a essa questão, porque a gente bem sabe que vem os recursos federais para os municípios referentes a alguns programas de alfabetização, de complementação. E outro dia desse eu estava no banco e vi uma pessoa de Poção de Pedras, e ele com vários e vários cheques de 100, 130, que ia dar um total de uns 9 mil por aí. E a gente vê assim, um certo desvio de finalidades referente a essa questão, porque o recurso vem, não é aplicado da forma satisfatória. Muitas vezes os gestores fazem de propósito e a gente sabe aquela velha história da corrupção que acontece no país, e isso é muito prejudicial. É complicado. Agora já tem a questão do cartão, né? Na minha opinião, o cartão é bem melhor de ser trabalhado do que a questão dos cheques. Eu acho que os cheques ainda deixam uma brechinha. O cartão também deixa, né? Porque a pessoa pode falsificar uma nota dizendo que está comprando um produto. Mas eu acho bem melhor o manuseio do cartão do que o manuseio do cheque. Até porque a gente também tem que ser realista. Tem gestor, que não sabe utilizar, não sabe preencher o cheque, preenche de qualquer forma, né? E, assim, na minha opinião, é um documento também que, às vezes, o que acontecia? Sumia, alguém pegava, alguém falsificava a assinatura. São N problemas, né? Que, às vezes, aconteciam por conta da questão do cheque. E a chegada do cartão, que era esperada há muitos anos, eu acredito que também já deu também para diminuir, não tão de uma forma grande, né, de uma forma mais extensa, mas diminuir um pouquinho essa questão também dessa não utilização correta, né, do recurso, porque só quem tem a senha. Então, às vezes o gestor ele tem que pensar muito como é que ele vai gastar esse recurso. Nós temos casos lá em Bacabal de gestores, eu não sei se já aconteceu em Lago da Pedra, aqui em Paulo Ramos nunca aconteceu, mas nós temos casos de gestores que perderam suas portarias porque não geriram o dinheiro da forma correta. Compraram guarda-roupa, compraram coisas pessoais com o dinheiro da escola. E às vezes não. Chega um momento que a fiscalização vem. Tu vai prestar conta de um guarda-roupa? Onde é que uma escola precisa de um guarda-roupa? Então, uma hora essa fiscalização chega e essa pessoa vai ser punida. Cabe salientar que a participação da sociedade foi essencial, visto que a educação, em seu sentido amplo, não é apenas dever do Estado e não acontece apenas em espaços escolares ou instituições de pesquisas. Tá? A educação, gente, ela acontece em qualquer espaço. Basta o que possibilitar que a mesma aconteça. Eu acredito que em Lago da Pedra também tem, assim como em outras cidades. Nós temos escolas, por exemplo, eu tive 2 escolas aqui que caíram, simplesmente uma o teto caiu e a outra a escola desabou. Essas escolas estão funcionando em locais cedidos. Eu tenho uma funcionando numa igreja e tenho uma outra funcionando numa casa alugada. Não é uma estrutura apropriada, mas, no entanto, a educação ela vem acontecendo, independente do espaço. É claro que o interessante e o melhor
é que ela aconteça num espaço adequado. Quando se constrói uma escola, se pensa num espaço adequado para aqueles alunos, num espaço que vai facilitar a aprendizagem dele. Agora, quando você coloca um aluno no pátio, por exemplo, porque não tem uma quantidade ideal de salas, ou uma casa que está alugada lá na Serra dos Montes, que só tem um quartinho e a outra parte onde os alunos ficam na sala, que é extremamente aberto e tem barulho, tudo atrapalha, porque em 4 paredes o aluno muitas vezes não consegue prestar atenção na aula, porque você sabe que o aluno é disperso. Tu tá dando uma aula aqui, às vezes ele tá com o pensamento dele em outro ambiente. E quando ele está num espaço que não é adequado, que tem muito mais barulho, que ele está vendo o movimento aqui da rua. Então, tudo isso tem que ser pensado. Esses recursos vêm para que se possibilite o quê? Quando a gente fala educação de qualidade. Só que essa educação de qualidade nem sempre acontece 100% como ela deveria acontecer. Esses recursos que vêm são recursos mínimos. Eu estou com um exemplo bem aqui, vou dizer para vocês, de uma escola. Uma escola que tem apenas 25 alunos. O que vem de custeio para essa escola é R$1.000, o que vem de capital é 250. Então, a escola recebe R$1.250 para passar o ano todinho. Então, o gestor ele tem que se virar nos 30 para conseguir comprar tudo para a escola funcionar durante um ano com R$1.250. É complicado. Ah, professora, mas são poucos alunos, mas essa escola precisa ser limpa, tá? E um recurso é comprado material de limpeza, mas essa escola precisa de material de expediente para funcionar, precisa de papel, precisa de caneta. Tudo isso é comprado com o recurso do PDDE. E às vezes tem escolas que recebem o recurso mínimo. É claro que tem a contrapartida também da prefeitura, que ajuda, mas geralmente essas escolas que têm caixa escolar, a prefeitura deixa a cargo dela a manter a escola. A educação é um direito fundamental descrito na Constituição Federal. Sua importância está explícita no texto constitucional. Porém, mesmo com a elevação substancial dos investimentos, a educação ainda passa por inúmeras dificuldades e os aspectos legais muitas vezes não são respeitados e são tratados apenas como norma programática. Então, é o que eu disse anteriormente. Gestores, professores, vamos colocar todo mundo, alunos, pais, acabam passando por maus bocados, porque a forma que é gerido esse dinheiro nem sempre é tão correta. Ou então vem o dinheiro, o gestor tem boa vontade, tenta gerir, mas é muito pouco recurso para que ele deixe essa escola funcionando 100% como ele gostaria. Faz-se uma propaganda muito grande com relação à questão dos investimentos educacionais, mas esses investimentos nem sempre são investimentos suficientes. No que concerne à Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, a educação assume caráter progressista, um grande avanço ao país democrático em que vivemos, que ensejou a necessidade de criação de uma lei educacional para o país. Aqui está o nascedor da LDB, Lei número 93/94/96. Nós sabemos que essa já é a terceira, né? Nós tivemos 2 anteriores, tá? Mas aqui está valendo hoje, atualmente, é a 93/94/96. A LDB é o que rege a educação hoje no nosso país. Quer saber, quer se fundamentar, vai lá na LDB. Lá tem tudo sobre estrutura, sobre funcionamento, sobre função do professor, sobre a questão dos níveis, sobre as modalidades de ensino. Tudo está lá dentro da LDB. Em 1988, a Constituição Federal tinha como direito subjetivo apenas a oferta do ensino fundamental, que à época tinha duração de 8 anos, no início com 7 anos. Muitas mudanças aconteceram no texto constitucional, bem como na LDB. A emenda mais atual que versa sobre o assunto é a EC número 59/2009. Muitas normas da ACF, da Constituição Federal, tá, ainda estão em discordância com o próprio texto constitucional e com a norma legal. Prestem atenção. Vocês sabem que antes
o ensino era o quê? Série, né? Hoje nossos alunos estão estudando em anos. Antes, as séries eram 8 anos. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta, quinta, até chegar à 8ª série. O que acontecia? O aluno, ele era matriculado, tá? Na primeira série. É claro que tinha o primeiro período, o segundo e terceiro período. Isso da educação infantil. Também não era obrigatório, como não é hoje, tá? Por quê? Porque o aluno não poderia ficar retido, não pode ficar reprovado lá na educação infantil. Ele é promovido independente dele estar aprendendo ou não, tá? Só que, o que acontecia anteriormente? Muitos pais matriculavam seus filhos com 6, com 5 anos lá na primeira série. E não tinha nenhuma lei também que fundamentava isso. Eu até vou passar depois para vocês o número da lei que fala a respeito da questão da matrícula. Hoje nós podemos matricular os alunos de 6 anos lá no primeiro ano, contanto que esse aluno tenha feito 6 anos até que dia? Quem sabe me dizer? Mês de julho, é? Não. Vamos lá, qual é o mês? Eu sei que é julho ou agosto, por aí. No meio do ano. 6 anos. Não é no meio do ano. Quem sabe dizer? Ninguém sabe, eu não acredito não, gente. Repita a pergunta, professora. Existe uma norma que fundamenta a matrícula dos alunos de 6 anos lá no primeiro ano, né? Então, deixa eu ver, a resolução número 6/2010. Isso começou a partir do ano de 2010, a resolução número 6. O que é que diz nessa resolução? Qual é a data, tá? Até que dia esse aluno tem que ter 6 anos completos para poder ser matriculado lá no primeiro ano? É da idade mínima. Fevereiro. Não, gente, é vamos março. lá. Até dia 31 de março. Entendeu? Os alunos que não completaram 6 anos até essa data não podem ser matriculados no primeiro ano do ensino fundamental. Eles vão ter que ficar lá na pré-escola. Eles não podem ser matriculados de jeito nenhum. Aí tem uma aluna que falou bem aí do mês de julho. Aí eu vou complementar o que ela disse. Não sei porque eu estou falando tanto aí. Mas vamos lá. Com relação a essa questão do mês de julho, eu vou te explicar por que surgiu isso daí. Talvez porque você pensou com relação à metade do ano. Algumas prefeituras fizeram leis próprias com relação a essa questão do mês de julho. Qual foi a fundamentação delas? O aluno que já fez o pré-1 e o pré-2, na concepção desses municípios, não deveria ficar retido. Porque o que é que ficou no entendimento deles? Se o aluno não tem 6 anos no dia 31 de março e ele já fez o pré-2, ia ser uma retenção. Vocês concordam ou não comigo? Porque ele ia ter que repetir tem o ano. Aqui que a menina é super inteligente, mas por ela completar ano em agosto, a menina ficou atrasada. Justamente. Foi o que foi colocado lá. Entendeu? Isso não eu desconheço isso aqui no Maranhão. A gente usa como brecha para. Eu vou citar o exemplo do meu filho. Meu filho foi matriculado no instituto, tá? A semana passada, e ele tem esse problema. O Rico, ele faz 6 anos no dia 6 de abril. Para que o instituto recebesse ele teve que cursar o pré-1 e o pré-2, que eu tentei matricular ele o ano passado lá, só que eles só matriculavam ele se fosse no pré-1. Como ele já havia feito, eu não quis deixá-lo lá. Trouxe novamente aqui para Paulo Ramos e ele cursou o pré-2 aqui. O que a coordenadora me disse para evitar processo? Tem alguém com o microfone aberto aí.
Para evitar processos na justiça, as escolas acabam aceitando alunos que já cursaram pré-1 ou pré-2, mesmo que não tenham a idade de 6 anos, respeitando o quê? A questão que a colega colocou. Pelo menos que esse aluno tenha 6 anos até o mês de julho. Mas no Maranhão eu desconheço algum município que tenha isso como lei municipal. Mas no Sul tem cidades que isso é lei municipal. O aluno é recebido, ele não é retido. Por exemplo, se o instituto não quisesse receber meu filho, ele não teria essa obrigação de receber, porque não tem nenhuma lei lá em Lago da Pedra que fundamente isso. Eu poderia entrar na justiça e provavelmente eu ganharia. Então, o que é que a escola quer evitar? Problema judicial, tá? Mas a escola está amparada pela justiça. Mas como a gente sabe que a justiça é interpretação, entendeu? Na grande maioria das vezes, a escola perde. Quem ganha é o pai. Porque se entende como uma retenção, como se você estivesse deixando o aluno reprovado lá na educação infantil, e isso não pode acontecer. É por isso que é recomendado que as escolas não recebam alunos lá no pré-1. O aluno tem que ter até o dia 31 de março, o quê? 4 anos. Eu não vou receber aluno de 3 anos. Se eu recebo, eu já estou deixando uma brecha para que dê problema futuro para mim lá no primeiro ano. Vocês entenderam essa questão da idade certa? A partir do primeiro ano? Sim. Viu? Então, o aluno, para ser matriculado no primeiro ano, ele tem que ter 6 anos de idade, completo, até o dia 31 de março. Viu? E isso começou a funcionar a partir do ano de 2010. O que é que acontecia? Os alunos que estavam cursando série permaneceram cursando série. E os alunos que ingressaram em 2010 começaram a cursar ano. Sendo que 2011 a primeira série some, tá? 2012 a segunda série some. As séries foram retiradas gradativamente. Isso teve uma duração de 8 anos, porque quem já era matriculado em série não poderia ser matriculado em ano. Aí aqui, ó, o que é que fala, né? As esferas federativas que conduzam a, vamos aqui, ó, erradicação do analfabetismo. Então, o que é que diz a Constituição Federal? Que é que ela quer? Que a educação promova a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, o atendimento para todos, tá? Sem exclusão, todos sendo vistos da mesma maneira, melhoria da qualidade de ensino, que a gente sabe que ainda é uma coisa que ainda não é 100% na nossa educação, a qualidade do nosso ensino ainda não é muito bom, e a gente sabe que quando a gente fala hoje, agora, de ensino remoto, essa qualidade caiu muito, principalmente na rede pública. Formação para o trabalho, tá? Meus alunos estudam mais, visam que qualificação profissional não é só aprendizagem, é preparar esse aluno para o mercado de trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, uma coisa que nem sempre acontece, e é por isso que muitas vezes quando vocês chegam no ensino superior, vocês não têm essa visão científica, não é, Micael? O que é que tu fala aí da questão dos alunos, da produção dos alunos no ensino superior? Vocês aprendem isso desde o ensino fundamental e ensino médio a produzir? Ou vocês vêm aprender a produzir só no ensino superior? É a própria questão, como eu falei ontem na aula de didática, a gente é ensinado sobre o modelo de formação para o mercado de trabalho. Essa é a grande realidade que a gente vivencia. Quando a gente chega no ensino superior, que a gente encontra uma realidade totalmente diferente, a própria produção de conhecimento, a curiosidade em si, a indagação que tem que permear o trabalho universitário. Então, essa educação ela tem que ser também voltada para essa produção científica, porque senão a gente vai ficar sempre aceitando as mesmas coisas, nunca vai produzir um conhecimento novo, e como até mesmo um dos tópicos é aprender a conhecer, aprender a ter indagações para fundamentar esse processo. A educação básica, ela não vislumbra isso daí, mas deveria vislumbrar porque é fundamentado. Tem lei para isso. Embora seja um pouco mais trabalhoso para o professor,
ter alunos que pensam, ter alunos que produzem. Ontem, em uma aula que eu estava dando para os alunos de prática educacional, falava sobre a questão da dificuldade que o professor tem de ser indagado ou de ser contestado em sala pelo aluno, quando o aluno tem uma visão diferente da dele. A gente não quer que os nossos alunos tenham visões diferentes das nossas, porque isso dá trabalho durante uma aula. A grande verdade é essa, porque quando eu tenho um aluno que contextualiza, quando eu tenho um aluno que pergunta muito, quando eu tenho um aluno que tem uma opinião formada, que isso é que é o importante, que a gente tem que possibilitar que os nossos alunos tenham opiniões formadas. Pensem nisso, reflitam sobre isso e tentem ser professores assim, que queiram ter alunos com opiniões formadas, entendeu? E muitas vezes o professor ele tem restrição com relação a isso, os professores da educação básica, porque deixa a aula dele, na visão dele, um pouco mais difícil, porque eu vou ter aquele aluno que vai estar tendo embate comigo. Nem sempre o professor aceita esse embate em sala de aula, principalmente de alunos. Eu não vou nem colocar do ensino médio, vou trazer para os alunos do fundamental, séries sinais. É complicado para o professor tá aceitando a opinião do aluno em sala. E isso também está lá dentro da lei. A gente tem que aceitar, a gente tem que ouvir esse aluno. É claro que nós não vamos, quando eu falo aceitar, não é dizer que o aluno está errado, eu vou aceitar a visão dele, não. Mas eu vou ter que tentar mudar a mentalidade daquele aluno errado e transformar ela numa mentalidade correta. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Aqui são os investimentos que a gente vai ver mais a fundo futuramente. Tratando um pouco da LDB, é possível verificar que atendem ao seu objetivo de traçar as normas e diretrizes gerais para a educação nacional. Ela é o principal instrumento jurídico da área e traz a ênfase do direito educacional com normas de aplicação imediata e outras programáticas. Há coisas que a LDB fundamenta como imediatismo e há coisas que você pode programar. Eu já falei aqui para essa turma, talvez não para os alunos de letras, mas para os de biologia, sim. Para os alunos de biologia, sim, de ciências biológicas. Que algumas metas que o governo lança, algumas estratégias que são lançadas, existem prazos para que elas sejam cumpridas. Tá? Mesmo porque quando você faz uma mudança, nem sempre você consegue essa adaptação a curto prazo. Há algumas coisas que são a longo prazo. Por exemplo, quando a gente falou da questão da mudança de série para anos, isso teve uma durabilidade o quê? Da eliminação teve uma durabilidade de 8 anos. Já da implantação teve uma durabilidade de 9 anos. Não, foi a longo prazo, não foi a curto prazo. Simplesmente o governo chegou, agora vai sair todas as séries, vamos tirar todo mundo, e agora vamos transformar todo mundo em ano. Porque não tinha possibilidade, porque eu ainda tinha alunos estudando como série. Então, eu não poderia simplesmente chegar em 2010 e eliminar da primeira até a 8ª série. A mesma coisa aconteceu com os anos. Eu não poderia simplesmente chegar e jogar. Tá aqui, ó. A partir de 2010, o ensino vai funcionar de 1º ao 9º ano e acabou. As séries sumiram. Então, existem as coisas que são programadas e existem as coisas que são a curto, né, mais rápidas, e existem as coisas que são mais longas, a longo prazo. Instituída pela Lei nº 93/94, de 20 de dezembro de 1996, a LDB promove a descentralização e a autonomia para as escolas e universidades. Olhem essa palavra. As escolas têm autonomia, assim como as universidades, além de estabelecer um processo regular de avaliação do ensino. Seu texto atual e completo está disponível no site do Planalto e deve ser constantemente consultado, pois essa lei já sofreu pelo menos 15 alterações desde a sua criação. E não são só 15, gente, já tem muito mais. Então, o que é que acontece? As escolas são autônomas, principalmente as escolas que têm caixa escolar. Todo mundo aqui sabe o que é um caixa escolar, não é? Ou tem alguém que não sabe o que é um caixa escolar? Não sei. Vamos lá, o caixa escolar, bem no popular, é uma conta que a escola tem, entendeu? Lá no banco,
onde cai recurso para que essa escola possa gerir. Então, um dos recursos é o recurso do PDDE, que é um dos que os gestores ficam aguardando, que é o mais aguardado pelos gestores, que é o recurso que vem dividido entre custeio e vem dividido também entre capital. Vocês sabem a diferença do custeio para o capital? Ninguém sabe? Vamos lá. Vamos supor que caiu numa escola um valor de... Vamos usar a escola que eu falei lá no início. Essa escola recebeu R$ 1.250, tá? Lá no seu caixa escolar. Então, o gestor, aqui já vem dividido, vou dizer bem aqui para vocês. Geralmente, em média, é o quê? É de 30, 40. O gestor, ele pode também solicitar o meio a meio. 50% para custeio e 50% para capital, tá? Só que isso nem sempre acontece. Geralmente é de 20, no máximo até 30% do valor do recurso que cai. Então, essa escola recebeu R$ 1.000, ou R$ 1.250, não é? Vamos supor, vamos calcular bem aqui, 30% de R$ 1.250, quanto é que vai dar? Para me dizer bem aqui o que é custeio e o que é capital. R$ 1.250 menos, vou botar 40%. 360, né? 360, né? Mas essa é a média. Então, a escola tem R$ 360 para gastar com capital e o restante, ó, 1.250 menos 360. Tá certo esse valor? Tu fez quantos por cento? 1.250. 375 menos, ó, 1.250 menos 375. Então, eu tenho R$ 875 para gastar com custeio e tenho o restante para gastar com capital. O que é custeio? Eu compro com o custeio as coisas que não são permanentes na escola. O que é que não é permanente na escola? É caneta, papel, tinta, tá? Eu posso comprar também material de limpeza com esse recurso, tá? Lá com capital que sobrou, que é mínimo, que é 300 e poucos reais, o que é que eu posso comprar? As coisas permanentes. Então, um computador, um birô. Será que eu consigo comprar alguma coisa com esses 375 reais, gente? Que ficou permanente? Um quadro, entendeu? Então, essa é a diferença. Com o custeio, eu compro as coisas que não são permanentes, são as coisas que são utilizáveis, que se acabam mais rápido. Já com o capital, eu compro aqueles produtos que têm uma durabilidade maior. Um armário, tá? Um som, um data show. É claro que uma escola que recebe um recurso desse, ela vai ter dificuldade para utilizar o seu capital, porque para ela achar um produto, ela consegue comprar talvez um birô nesse valor de 300 e poucos reais. Tá? Contanto que lá no final do ano, essa continha tem que estar zerada. Não pode ficar um centavo na conta. O gestor tem que gastar todo o recurso que cai, deixar a conta zerada, porque o governo entende que se o gestor deixou o dinheiro lá, é porque a escola não estava precisando do recurso. Se a escola não estava precisando do recurso, é um problema, né? Porque o governo acaba entendendo que você não quer que o dinheiro que está vindo como é que eu digo para vocês? Não é suficiente. É suficiente, então, futuramente, provavelmente, o governo possa até suspender, tá? Quando o gestor não gasta o recurso todo. O que é que está acontecendo aqui em Paulo Ramos? Alguns gestores não gastaram todo o recurso e está lá no caixa escolar ainda. Então, o gestor que vai assumir agora, o diretor, tem que gastar esse restante em dinheiro. Eu vou dizer para vocês o que foi que um diretor fez. Deixou 1 centavo na conta. Como é que eu vou gastar 1 centavo, gente? Para mim poder fechar uma prestação de conta. Entendeu? Então, eu vou ter que fazer uma retificação desse 1 centavo que ficou.
complicado, né? Há gestores e há gestores. Tem pessoas que não pensam no bem-estar da escola, por conta de questão política. Vamos lá, vamos para frente. Ficou entendida essa questão de custeio de capital? Vocês entenderam o que é a diferença? O que é que eu posso comprar com custeio? O que é que eu posso comprar com capital? Sim. Sim. Aí eu falei para vocês que a gente pode dividir em 50% e 50%, entendeu? Mas isso tem que ser uma solicitação da escola junto à secretaria. Isso vai ser enviado para o MEC e ele vai decidir se vai aceitar ou não. Esses valores já vêm pré-determinados. Mas, como eu disse, a brecha do gestor, por exemplo, que recebe esses 1.250, dividir esse valor meio a meio para ficar mais fácil para ele conseguir comprar uma coisa a mais com 700 e poucos reais. Entendeu? Porque com 300 e pouco, dificilmente ele consiga comprar, né, alguma coisa permanente lá com o capital que ele tem. Professora, Diga. eu posso dar um exemplo que eu vivi, assim, que eu Pode sim. trabalhava em caixa de supermercado e lá onde eu trabalhava, chegava os gestores, né, das escolas. E o que eles faziam? Eles faziam uma lista de compras com o valor certinho do cartão. Aí eles passavam os produtos todos e a gente gerava a nota fiscal. Só que eles não levavam todos os produtos. Então, tinha uma brecha. Eles tipo ficavam com crédito lá no supermercado para eles usarem em outros serviços como manutenção, essas coisas. Olha aí as brechinhas, viu? Continua. Era isso. E aí tinha deles que nem levavam as mercadorias, ficava lá com o dinheiro todo em crédito no supermercado lá. Tinha gestor que pegava dinheiro mesmo, com esse dono de supermercado. Tu chegou a ver alguma vez isso? Eu vi eles tentando fazer acordo, mas eles não aceitaram, entendeu? Mas, Dono de supermercado que não aceita, mas tem dono de supermercado que aceita. pois é. Entendeu? Há donos de supermercado que aceitam. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Não foi nem para te constranger, não. Foi para citar como exemplo. Entendeu? Porque no caso desse teu aí, ele não aceitava. Ele aceitava que ela pegasse como mercadoria, independente da mercadoria que ela tinha passado na nota anteriormente. Porque às vezes ela não pegava os mesmos produtos, como você disse, né? Só que a donos de supermercado, agora tem um detalhe, ele recebe um percentual por isso, para ele poder liberar. Entendeu? Ele liberava o dinheiro, mas ele recebendo um percentualzinho. Então, isso acontece, gente. Infelizmente, acontece. Há gestores e há gestores. Vamos para frente. Níveis e modalidades de ensino. O sistema educacional brasileiro apresenta uma divisão em níveis, etapas, fases, cursos e modalidades. Inicialmente, a educação escolar é dividida em 2 níveis, segundo a LDB em seu artigo 21, educação básica e educação superior, que também é conhecida como ensino superior. A educação básica apresenta 3 etapas, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Lembrando que a educação infantil antes era financiada por recurso próprio dos municípios. O ensino fundamental antes era obrigação tanto do Estado quanto obrigação municipal. Deixou de ser obrigação do Estado, tá? E passou a ser obrigação apenas do município. Não estou dizendo que não venha recurso do Estado, tá? Para ambos, mas o Estado hoje não tem mais a obrigação de ofertar o ensino fundamental. Ensino fundamental, séries iniciais e séries finais. Antes tinha, tá? Era obrigação. O que aconteceu? Algumas escolas do Estado que eram de ensino fundamental
acabaram cedendo seus prédios para os municípios. E essas escolas foram municipalizadas. Eu não sei se aconteceu em Lago da Pedra ou em outra cidade que vocês estudam. Que vocês Aconteceu moram, perdão. aqui. Pois é, aqui em Paulo Ramos aconteceu. E o prédio que era do Estado, alguém falou? Professora, Diz. aqui a escola, a prefeitura, ela mudou algumas estruturas da escola. Ela podia? Olha o que a gente falou aqui anteriormente, deixa eu ver se eu acho. Onde fala bem aqui da autonomia. Bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Lá na LDB fala da autonomia. Só que essa autonomia, vamos ver até que ponto ela pode chegar. O que é que foi mudado? O que é que tá falando aí que Eles foi mudado? ampliaram a escola. Tipo, eles tiraram a quadra de esporte da escola. Aí ampliaram mais, colocaram mais 3 salas e 2 banheiros. Aí, certo. Eliminaram a quadra para ter mais espaço para os alunos, né? O que mais? Sim. Mas aí eles colocaram os alunos para praticar aula de educação física na quadra poliesportiva, que é longe. Aí os pais reclamaram, fizeram um escândalo aí. Porque os alunos saem da escola para ir para outra metade da escola, da cidade, para ir praticar a educação física. Certo. Olha aí. A escola tem autonomia para fazer isso, contanto que ela documente. Isso aí deveria ter passado lá pelo colegiado. Entendeu? Porque o gestor pode responder por isso aí, ou o próprio município, se a comunidade escolar não aceitou. Como tu está me dizendo isso aí, que os pais não gostaram, então isso não foi levado para a comunidade escolar. Foi algo que foi feito por conta própria. O município pode fazer, o estado pode fazer, contanto que se delibere. Tem que haver uma aceitação da maioria. Pelo que você está me falando, não houve essa informação aos pais. Que esses alunos seriam deslocados da quadra que já tinha na escola. Porque, assim, eu até entendo que a escola ela queria o quê? Oferecer um espaço melhor para os alunos com relação à questão das salas de aula. Né? Porque, no meu entendimento, talvez as salas de aula deveriam estar superlotadas. E o espaço que tinha era o espaço da quadra. Só que isso não foi levado aos pais, mas a escola pode sim fazer isso, contanto, como eu te disse, que haja o quê? O comum acordo da comunidade em si, porque isso também tem que ser lavrado lá na ata. Houve uma mudança no prédio escolar, com uma justificativa, né? Só que isso tem que ser documentado. Entendido? Entendi. Eu acho que foi porque eles alegaram quando os pais fizeram a reclamação, eles alegaram que era para ampliar a estrutura, porque lá funciona um prédio, lá funciona uma coisa da UFMA. Olha aí. Pois é, mas como eu disse, vai fazer mudança? Senta com o colegiado escolar. Mesmo que não sente com todos que fazem parte da escola, mas senta com a maioria. Vamos lá. Já falei aqui, vamos para frente. Então, como eu disse, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O ensino médio é totalmente a cargo do Estado. Como vocês já sabem, né? As escolas estaduais são aquelas escolas do primeiro, segundo e terceiro ano. E ainda temos as fases da educação infantil e do ensino fundamental, conforme os DCNs, né? Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica, também em seu artigo 21. A educação infantil compreende a creche e a pré-escola. Já o ensino fundamental, os anos iniciais e os anos finais. Creche, de 0 a 3 anos. Pré-escola, 4 e 5 anos. Ensino fundamental, se inicia a partir dos 6 anos, lembrando da data corte que eu falei para vocês, dia 29 de março. Que é dividido em anos iniciais e anos finais. Anos iniciais, 1º ao 5º ano. Anos finais, 6º ao 9º ano. Lembrando que esse ano é ano de IDEB, né? A prova do IDEB vai ser feita com a última turma dos anos iniciais e com a última turma dos anos finais. Então, 5º e 9º ano. O ensino superior se dividiu em cursos e programas. Cursos sequenciais, graduação, pós-graduação e de extensão. Esses cursos sequenciais, gente,
quando surgiram, eles acabaram causando uma polêmica muito grande, que eles tinham um processo seletivo, era feito um vestibular para que se tivesse acesso. No entanto, com o passar do tempo, eles não tiveram o mesmo reconhecimento de nível superior, que foi um problema na época para os alunos. A UEMA tinha cursos sequenciais e eu acredito que foi extinguido por conta dessa problemática, porque no entendimento dos alunos, eles iam ter um nível superior e, na verdade, não era isso. Aí eu trouxe aqui, não sei nem se vai ficar tão visível para vocês, mas como eu vou mandar o slide depois, vocês dêem uma olhadinha direitinho. Níveis, vamos lá. A educação escolar se dividiu em dois: educação básica e ensino superior. Foi o que eu falei anteriormente. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Olha o que a gente colocou anteriormente. Sempre fala dessa questão do trabalho. Educação superior. A educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, envolvendo a pesquisa, o ensino e a extensão. Etapas da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos. Então, creche, 0 a 3, o prézinho, 4 e 5 anos. Ensino fundamental, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, lembrando da data corte, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos. Lembrando que hoje o Estado oferece o ensino médio em forma de EJA, com duração de 1 ano e meio. Educação infantil, creche, para crianças de até 3 anos de idade, pré-escola, para crianças de até 4 anos, não, de 4 a 5 anos de idade, ensino fundamental, anos iniciais, 5 anos de idade, está errado. 5 anos iniciais e 4 anos finais. Perdão, eu que me perdi aqui, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, nós temos 5 anos para as séries iniciais e 4 anos para as séries finais. Cursos e programas de educação superior. Nós temos os cursos sequenciais, a graduação, a pós-graduação e a extensão. Modalidade de ensino: educação de jovens e adultos, a famosa a EJA, que o povo só chama de UEJA, mas é a EJA. Educação especial, educação profissional e tecnológica. Lembrando que essa educação especial, gente, passou a ser educação especial e inclusiva, viu? Educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola e educação à distância. Vamos lá, falando um pouquinho sobre as modalidades de ensino. Tenham paciência, que essa disciplina, às vezes, ela é um pouco chata, viu? O Micael, que já pagou ela uma vez, sabe disso. Porque é muita coisa e o nosso tempo nem sempre é tão, legal para a gente falar sobre isso. Eu não aproveitei no tempo certo a disciplina para cá. Legislação é coisa abusada, mas vocês têm que saber, porque além de ser necessário para a vida de vocês, também vai ser necessário para futuras avaliações que vocês farão, provas de concurso, entre aspas. Vamos lá. A educação de jovens e adultos. A EJA. Não me falem o EJA, é a EJA. Essa é uma das modalidades mais conhecidas na educação brasileira, embora não funcione como deveria. Viu? Sua origem advém da necessidade de escolarização de pessoas excluídas do processo, mas ficou inicialmente conhecida como uma educação de segunda classe para as pessoas adultas e, em geral, de classes populares. A necessidade de mão de obra minimamente qualificada para atuar na indústria e a diminuição dos números vergonhosos de analfabetismo foram os indicadores do processo para que o Estado oferecesse tal modalidade. Anteriormente conhecida como supletivo, a atual EJA traz consigo a concepção de inclusão social e oferta para aqueles que não tiveram oportunidade na idade própria, que é o quê? Distorção
seriedade. Alunos que passaram muito tempo ficando reprovados, alunos que abandonaram a escola, alunos que desistiram da escola, alunos que tiveram que parar de estudar para trabalhar. Então, geralmente, o correto é que a EJA seja ofertada no turno noturno e que ela receba apenas alunos a partir dos 18 anos de idade. A EJA está disciplinada na LDB, em especial nos artigos 37 e 38, e possui, né, diretriz curricular nacional própria para a sua oferta, DCN própria. Então, a EJA, gente, no início, bem no início da sua oferta, ela foi muito procurada. Só que hoje não é tão procurada, entendeu? O governo do estado do Maranhão, eu não sei se isso aconteceu aí em Lago da Pedra, mas aqui em Paulo Ramos aconteceu assim, transformou o ensino médio noturno em EJA. Então, o ensino médio noturno aqui da nossa cidade virou EJA. Não é mais primeiro ano, um ano todinho. Segundo ano, um ano todinho. Terceiro ano, um ano todinho. O aluno que está cursando o noturno aqui em Paulo Ramos, não falo de conhecimento dos demais municípios, gente. Estou falando do meu. O que foi passado para a gente pela regional, até porque a regional de Lago da Pedra é outra, é a de Pedreiras, né? A de Paulo Ramos é a de Bacabal. Que os alunos que fossem matriculados no noturno deveriam ser alunos que tivessem pelo menos 18 anos de idade. Porque a modalidade de ensino seria agora a EJA. Tanto é que os alunos vão concluir o ensino médio dentro de 1 ano e meio. Existe também a EJA do ensino fundamental. O aluno vai pagando 2 anos. Primeiro e segundo, terceiro e quarto, quinto e sexto. Aqui em Paulo Ramos nós só temos EJA do ensino médio e das séries finais. Mas existe EJA também para as séries iniciais. Tá? Vamos para frente. Vocês entenderam a questão da educação de jovens e adultos? Viu? Sim. Certo. Aqui no A EJA, gente, ela vem sendo um problema para os municípios porque os alunos se matriculam, mas eles não vão assistir a aula. Há uma grande... Ai, meu Deus, o fone caiu. Há uma grande desistência desses alunos, há um grande abandono ainda dos alunos da EJA. Hoje, aqui em Paulo Ramos, eu só tenho 2 salas de EJA do ensino fundamental, de 6º ao 9º ano. Minto. Tenho 2 não, tenho 3, porque tem uma que funciona na zona rural também. Mas a quantidade de alunos na sala é mínima, mínima mesmo. Educação especial. Não foi colocada aqui inclusiva, gente, mas a educação especial hoje, além de ser especial, ela também é inclusiva. Para tirar esse peso de dizer que o aluno especial deveria ser separado. Quando era educação especial, o aluno ele era separado, tá? Ele era colocado numa sala exclusiva para os alunos especiais. Isso ainda acontece hoje? Sim, só que de forma diferenciada. O aluno é colocado na sala especial, que agora é a sala de AE, de atendimento educacional especializado, para ter um auxílio, para ter um reforço. Mas o ensino da educação básica, ele assiste na turma regular, tá? A sala especial é uma sala complementar, é uma sala de reforço. Antes não era. O Bolsonaro veio causando uma polêmica com relação a querer, né, novamente, implantar essa sala de educação especial. Porque muitos pais estão entendendo que se isso voltar a acontecer para a escola, vai ser novamente uma questão de exclusão, não de inclusão. Eu concordo com a sala de AE, tá? Porque o aluno assiste, vamos supor, ele estuda de manhã, ele faz o 4º ano pela manhã, um aluno autista. À tarde, esse aluno autista vai ter um acompanhamento com pessoas preparadas lá na sala de AE, que vai ajudar esse aluno a fazer as atividades, a trabalhar a questão do desenvolvimento
mental desse aluno, entendeu? Agora, quando fala em deixar esse aluno separado dos demais, eu já não concordo. Isso é uma opinião minha. Não sei a opinião de vocês, mas eu acredito que quando a gente fala de inclusão, a gente quer o quê? Que todos estejam no mesmo meio, até as pessoas portadoras de necessidades especiais. Seu conceito está disposto no artigo 58 da LDB, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular. Alguém quer falar? No caso, como a senhora mesmo coloca, essa educação especial ela tem que ser um complemento para esse aluno, porque quando eu trabalhei umas 2 semanas na rede municipal, substituindo uma professora, eu tinha um aluno que ele aparentemente estava dopado por questão de epilepsia, e ele sentava no último banco. Então, era assim, muito difícil ele acompanhar as coisas e não tinha complementação. E eu ficava assim me perguntando, meu Deus, como é que esse aluno ele vai se desenvolver desta maneira? Cadê o acompanhamento de um professor específico para atender ele? Porque a gente... acompanhando ele na sala, Micael? Não, era só uma professora para dar conta de 40 alunos, ele sentava no último banco, ficava lá isolado, ninguém dava atenção para ele. O correto é que, além da sala de AE, tenha uma pessoa acompanhando esse aluno na sala. Por quê? Porque o professor da sala não dá conta. Não dá conta, infelizmente. Então, tem que ter o auxiliar lá. São pessoas que têm que ter a formação em educação especial. Isso dependendo da especificidade da deficiência, porque se eu tiver um cego, eu tenho que ter alguém que sabe o quê? Manusear a questão do braille. Se eu tiver um surdo, eu vou ter que ter um intérprete de Libras. E assim sucessivamente. Mas esse aluno aprendeu alguma coisa, Micael? Não, professor, aí porque eu fui aplicar provas lá com eles. E a professora estava grávida, aí ia ter o parto há poucos dias, e aí ela pediu que eu substituísse ela. Aí eu peguei ele, coloquei ele ao meu lado da mesa, e eu disse, olha, fulano, você tem que fazer aqui a prova. Aí ele agarrou no sono. Aí eu ficava tentando acordar ele, nada, chamava o nome dele, nada. E os alunos, que todos assim, 6 anos. E aquela agitação toda, eu quase para me pirar, eu digo, meu Deus do céu, muito complicado. Aí eu disse assim, muito complicado. Você vai pegar essas 2 provas, geografia e história, você vai levar para casa e vai trazer amanhã pro tio, viu? Aí ele levou. No outro dia ele me entrega. Eu disse assim, fulano, você conseguiu responder? Disse, não, professor, foi minha mãe que respondeu. Aí eu digo, oh, meu Deus do céu, ela respondeu tudo errado ainda. Então, essas realidades da escola, que a gente fica se perguntando, meu Deus do céu, como é que se dará esse processo futuro? Como é que a gente pode tentar solucionar isso, né? Mas, ó, eu pude observar, aqui em Paulo Ramos a gente foi contemplado com outra sala de AEE, fiquei extremamente feliz, que aí já vai ser na minha gestão, a construção dela. A gente conta com duas escolas que possuem sala de AEE, uma na zona rural e nós temos outra aqui na zona urbana, que na verdade deveriam ser 2, mas o gestor não foi nesse gestor anterior, o anterior ao anterior, olha aí o linguajar popular, que não teve o interesse, não construiu a sala, entendeu? O recurso veio e foi perdido esse recurso porque a sala não foi construída. Só que agora a gente ganhou uma outra, mas a gente observa que os alunos que passam pela sala de AEE, eles têm um desenvolvimento bem melhor do que os alunos que não passam. A evolução deles dentro da escola é uma evolução bem mais tranquila, porque eles vão ter um acompanhamento específico. A divisão deles na sala de aula é por deficiência, então até o trato com eles é diferenciado. Ah, professora, mas isso é exclusão. Não é. Isso é possibilitar que o aluno aprenda.
Porque não adianta eu jogar também, falar de incluir, jogar ele dentro de uma sala e ele não ter um acompanhante e ele não ter uma possibilidade de aprender. Tu disseste bem, ó, que a mãe tentou fazer, mas às vezes a mãe não sabe. Não sabe como lidar, não sabe como sentar, não sabe como orientar, não tem aquela paciência, porque realmente não é fácil você lidar com pessoas portadoras de necessidades especiais. A grande maioria deles não tem paciência, são impacientes. Então, é um pouco complicado. Entendeu? E a sala de AEE, ela possibilita isso para o aluno, possibilita que ele possa desenvolver a mente dele com pessoas qualificadas, né? Com pessoas que estejam preparadas para receber e trabalhar com esses alunos. Sua caracterização é encontrada nos artigos 59 e 60, bem como nas inúmeras legislações que foram necessárias para que o processo de inclusão pudesse acontecer. Essa modalidade já foi alvo de um artigo especial já publicado. Em síntese, os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado, AEE, que foi o que eu já falei para vocês. O aluno estuda no regular e o aluno também vai para a sala de AEE. Complementar ou suplementar a escolarização, ofertada em salas de recursos multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Isso aqui demonstra o quê? Que além das escolas, o governo também pode ofertar isso nos centros comunitários, tá? Nos confessionais e também em entidades filantrópicas. Educação profissional e tecnológica. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, e articula-se com o ensino regular e com outras modalidades educacionais. Educação de jovens e adultos, educação especial e educação à distância. Pode ser agregada a essa educação profissional. Como modalidade da educação básica, a educação profissional e tecnológica ocorre na oferta de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional e nos de educação profissional técnica de nível médio. Houve um período que essa formação técnica em nível médio, vou usar uma palavra bem no popular, já esteve mais na modinha. A gente sabia que a gente tinha... a gente ainda tem, na verdade, o magistério, mas antes a gente tinha, além do científico, né, que hoje é o ensino médio normal, a gente tinha também a contabilidade, né? Eu não me recordo se tinha outro, mas tinha a contabilidade em forma de nível médio. Quando a pessoa concluiu o ensino médio, ele era um técnico em contabilidade. Alguém vai falar? Não, né? Alguém abriu o microfone, mas não disse nada. Hoje nós temos os institutos, né, federais e os institutos estaduais que têm essa mesma visão bem aqui, da educação profissional e tecnológica. O aluno sai com nível médio, mas além do nível médio, ele tem uma formação técnica ou uma formação profissional, tá? Nos IEMAs e nos IFMAs. Educação básica do campo. A educação básica para a população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se orientações para 3 aspectos essenciais à organização da ação pedagógica: conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas e ainda adequação à natureza do trabalho da zona rural. Isso aqui acontece muito naquelas escolas agrícolas, né? O aluno, geralmente nas escolas agrícolas, o aluno é dividido assim, não sei nem dizer se é por ciclo, mas não seria ciclos. Mas vamos usar no popular, que a palavra fugiu da mente. Eu tenho, vamos supor, 6º, 7º, 8º e 9º ano, os 4, né? As 4 das séries finais da educação básica, do ensino fundamental.
Então, a cada 15 dias há uma mudança. Então, nos 15 primeiros dias eu tenho os alunos do 6º e do 7º ano assistindo aula. Esses alunos voltam para casa, ficam 15 dias, é enviada a atividade para eles, tá? Lembrando que esses alunos ficam uns 15 dias dentro da escola sem voltar na residência deles. Tá? Quando completa as 2 semanas, ele volta para casa e a outra turma vem. Lembrando que, além das aulas, né, dos conteúdos normais que estão lá na português, matemática, história, geografia, esse aluno também vai ter o contato com a terra, porque escola agrícola é a realidade deles, então ele vai aprender a manusear a terra, a cuidar dos animais, tudo isso tem lá dentro da escola. Geralmente, as escolas se mantêm, eles recebem um auxílio do município e do estado, mas o que é produzido lá é utilizado por eles. O que mais? Vamos aqui para frente. Formas de organização e metodologias pertinentes à realidade do campo devem ter acolhidas como pedagogia da terra, pela qual se busca um trabalho pedagógico fundamentado no princípio da sustentabilidade. Foi o que eu falei anteriormente. Eu vou produzir, eu vou me alimentar daquilo que eu estou produzindo. Eu vou utilizar tudo aquilo que eu estou produzindo para assegurar a preservação da vida das futuras gerações e a pedagogia da alternância, na qual o estudante participa concomitante e alternadamente de 2 ambientes, situações de aprendizagem, sala de aula, tá? E o campo em si, colocando a mão na massa. O escolar e o laboral, supondo parceria educativa em que ambas as partes são corresponsáveis pelo aprendizado e pela formação do estudante. Isso é a realidade das escolas rurais, das escolas agrícolas. Educação escolar indígena. Essa modalidade, vocês não, antes de eu ler aqui, mas os alunos de pedagogia pagam uma disciplina específica, que é a educação indígena, viu? Para que eles saibam como trabalhar com os indígenas. Essa modalidade, tu pagou, Micael, no teu curso de pedagogia? Como é, professora? Tu pagou a disciplina de educação indígena no teu curso de pedagogia? Estava na tua grade? Não, lá no curso de letras a gente não teve. Não, mas tu não fizeste pedagogia? Não, professora. Para mim que tu fazia pedagogia, por isso que eu perguntei. Não, porque se eu fizesse eu já estaria louco, professora, que 2 já é complicado. Por isso que surgiu a pergunta. Eu pensei que tu já tinha feito pedagogia. Não. Foi letras. Na grade curricular de pedagogia, a gente tem essa disciplina. A gente tem uma disciplina voltada para a educação indígena. Essa modalidade ocorre em unidades educacionais inscritas em terras indígenas e suas culturas, as quais têm uma realidade singular, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade e formação específica de seu quadro docente. Observando os princípios constitucionais, a Base Nacional Comum e os princípios que orientem a educação básica brasileira. Na estruturação e no funcionamento das escolas indígenas, é reconhecida a sua condição de possuidores de normas e ordenamentos jurídicos próprios. Então, eu não posso fugir da realidade indígena, do que é cultural deles. Quem vai trabalhar com os indígenas tem que respeitar a especificidade cultural deles, tá? Por mais que você não goste, que você não aceite, mas você tem que respeitar a especificidade deles. E é dito também para a gente que faz o curso de pedagogia e paga essa disciplina, que o interessante é que, além da língua portuguesa, se trabalhe com a língua materna deles durante as aulas. Por isso que, geralmente, tá bem aqui, ó, com ensino intercultural e bilíngue. Bilíngue por quê? Vai ser trabalhado a língua materna do índio e a língua portuguesa, visando a valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Por isso que, geralmente, quem... Oi. Isso Gente, tem alguém que abre o microfone e eu nunca entendo o que essa pessoa está falando. Então, o que é que acontece? Essas aulas vão ser dadas tanto na língua materna quanto na língua portuguesa,
que a língua portuguesa vai ser a novidade para eles. E, geralmente, quem acaba ficando responsável por essas turmas são os próprios índios, que saem da comunidade para estudar e retornam como futuros professores, né? Educadores lá daquela região, daquela tribo. Educação Professora, escolar... Diz, no caso, existe um certo percalço dentro desse princípio, porque recentemente um certo pesquisador da área do CNPq e da CAPES, que trabalha conjuntamente, relatou que não existe nenhum curso assim de pós-graduação voltado para essa relação da língua indígena. Então, a gente vê essa necessidade e não vê nenhum programa, nenhuma política pública para tentar melhorar essas condições que a gente vê escancarada nesse quesito da não formação. tem. É por isso que eu te disse que, geralmente, o que acontece? O índio sai da tribo, vai estudar e retorna, porque ele tem o conhecimento da língua materna. Quando eu pego uma pessoa, por exemplo, tu quer fazer uma pós voltada para essa questão, já não tem, né? Como a gente está colocando, uma pós específica, ou um curso mesmo específico para a educação indígena. Na grade de pedagogia da UEMA, eu não sei se mudou, mas enquanto eu trabalhei lá na UEMA, inclusive, eu dei essa disciplina um período que foi extremamente difícil para mim para trabalhar isso, porque até a pesquisa do material era complicado. Aí, quando a gente chega para a questão do trabalhar a língua materna, a gente não conhece. Como é que a gente vai trabalhar a língua materna? Então, deveria realmente ter um curso de formação, porque se eu quero adentrar nessa área da educação indígena, eu teria que aprender a língua deles, para que eu possa desenvolver um bom trabalho lá. Mas é claro que há professores também que vão e aprendem no decorrer, entendeu? Da vida deles lá dentro daquela tribo. Mas é complicado. A educação escolar quilombola. A educação escolar quilombola é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade. Isso aqui é bem parecido também com a educação indígena, e formação específica de seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira, na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, bem como nas demais, eram como aqui, devem ser reconhecida e valorizada a diversidade cultural. Gente, ensino quilombola, ensino indígena, a gente tem que entender que tem que ser respeitada a diversidade cultural. A gente não vai poder, a gente até pode fazer uma contextualização do que é cultural de outros, mas a gente não pode impor uma mudança cultural, tanto para o quilombola quanto para o indígena, tá? Por isso é que existe a educação específica de cada um. Educação à distância é a modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados física ou temporalmente, e por isso faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Essa modalidade é regulada por uma legislação específica e pode ser implantada na educação básica, que foi o que aconteceu, né? Com a gente. A educação de jovens e adultos, a educação profissional técnica de nível médio. Olha a especificidade dela aqui na educação básica e olha como ela sofreu uma guinada, né? Essa educação à distância agora foi ofertada para todas as modalidades, por conta da pandemia. A modalidade de educação à distância caracteriza-se pela mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem que ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Quando a gente fala nessa educação à distância, gente, ainda é um tabu. Professora, mas principalmente para a educação básica, que nem todos têm acesso. No ensino superior, a gente vê a dificuldade de vocês, da maioria dos alunos, em ter uma internet de qualidade e em ter o próprio acesso, que tem aluno que não consegue nem acessar a sala de aula para assistir a aula. Imagine para crianças, para pais leigos,
para professores leigos, porque a UEMA, enquanto instituição universitária, ofertou cursos de formação para os professores. Agora, eu digo para vocês que o município que eu trabalho e o estado do Maranhão, enquanto ensino médio, não ofertou essas formações aos professores, tá? Diferente do ensino superior, que fez sim essa formação, capacitou. Os professores só puderam dar aula para vocês à distância, os que estão dando aula, gente, depois que concluíram o curso. Nós tivemos que fazer o curso e a gente só tinha acesso à disciplina da gente quando a gente concluía esse curso. Entendeu? Então, de certa forma, foi uma preocupação que a instituição teve em qualificar os professores, ao contrário do ensino médio e do ensino fundamental, que não tiveram, de certa forma, essa preocupação. Vamos finalizar, né, a aula longa de hoje. Essas são as modalidades de ensino descritas na legislação educacional. Existe uma discussão com relação à inclusão de outras modalidades, porém, a maioria dos profissionais que atuam com direito educacional acreditam que essa inclusão não deve acontecer em breve. São exemplos de modalidades que estão em discussão: educação para a população em situação de rua, educação para os ciganos, educação ambiental, entre outras. Eu não acredito que isso aqui vai vigorar futuramente, gente. Essa educação para a população em situação de rua e principalmente também essa educação aqui para ciganos. Tá? É como se quisesse fazer a mesma questão do indígena e a mesma questão do quilombola. E da própria educação especial também. Tá? Ficou claro a aula de hoje? Todo mundo compreendeu? Sim. Ninguém tem dúvida, né? Não. Pois então, vamos para a nossa atividade. Aí eu finalizo aqui o vídeo e passo a frequência para me despachar vocês. Então, vamos lá. Atividade bem simples, vocês vão enviar para o meu e-mail, tá? Dentre as modalidades de ensino existentes, qual você acha que menos funciona? Justifique. Então, vocês vão escolher uma das modalidades e vocês vão dizer por que vocês acreditam que ela é a modalidade que menos funciona. Tá bom? Então, aqui eu me despeço, mas não saio da sala. Eu vou só encerrar a aula aqui para a gravação para eu poder fazer a chamada.